que é a sua infância? Era tranquila? Era difícil as coisas? Como é que é a sua infância, cara? Tem tudo a ver essa pergunta, porque, assim, eu tive uma infância relativamente confortável, mas também, assim, aquela história do fechar no 0-0 sempre. E lá em casa, eu não sei se era só eu que tinha muito isso, mas eu sempre queria saber o que estava acontecendo nas finanças da casa. Como eu disse, desde pequeno eu sempre gostei de dinheiro. Então, mais uma vez, eu tive a oportunidade de conversar muito com meu pai sobre finanças domésticas, finanças de uma casa. Da casa? Bicho, com 10 anos eu sabia difícil quanto meu pai isso, né? ganhava, eu sabia quanto eram as nossas contas. Coisas que a maioria das crianças não faz nem ideia. Tipo assim, eu já tinha essa conversa. Então, assim, eu tive oportunidade, sim, de estudar em escolas particulares. Não eram daquelas mais caras, mas eram escolas particulares. Era particulares, isso. Até porque o meu pai era professor, e era professor numa Universidade Federal do Espírito Santo. Então, tipo assim, entendia o poder da educação. Isso, pra mim, até hoje tem uma importância muito grande, porque muitas pessoas não tiveram acesso à educação, cara, e a gente vê o quanto isso faz diferença. Não garante que você vai ser bem-sucedido, mas te dá, sem dúvida, uma base para conseguir conquistar coisas boas. Então, a minha infância foi uma infância boa, uma infância tranquila, e assim, eu sou muito grato por ter podido ter acesso a certos conhecimentos que a maioria não tinha, né? Como essas que eu falei de como gerir uma casa, quanto custa as coisas. É um ensinamento que eu falo, inclusive, para as pessoas, né? Como é que eu começo a ensinar finanças para o meu filho? Cara, é mais fácil do que você imagina. Você pega o seu filho e pergunta, você sabe quanto é que custa esse copo? É ensinar o valor das coisas. Essa TV aqui que a gente tem, quanto é que custa? Você sabe? E na verdade, a maioria dos pais não faz isso. Seja por, enfim, falta de tempo ou não ter se ligado. Porque a gente vê até que as crianças, às vezes, não dão devido valor às coisas, né? Isso eu já ensino desde cedo pro meu filho. Meu filho, ele tem 3 anos de idade. Eu tenho um filhinho de 3 anos de idade, sou casado. E ele ia no banheiro e ele pegava o papel higiênico, ele fazia o que todas as crianças geralmente fazem, né? Começa a puxar o papel higiênico assim, até acabar, né? E eu expliquei pra ele, falei, olha só, quando você faz isso, papai vai ter que trabalhar mais pra poder pagar isso. Então, papai vai ficar mais tempo longe de casa. E eu fui ensinando pra ele, isso aqui tem um custo. Não só com esse exemplo, isso é um dos exemplos, né? Mas tudo aquilo que acontece, às vezes, que uma criança faz, a gente pode, sim, trazer algum tipo de educação, de lição pra ele. Então, isso eu recebi desde pequeno. Acho que o professor Lial, né? O que ele faz? Ele vê as pessoas gastando muito tempo no chuveiro. Ele tem 2 meninas, a pessoa que lava no cabelo todo dia. Ele colocou não sei se é uma ampulheta, que quando vai se encher, ela vira. Aí acaba o tempo, desliga o chuveiro. Ele fez isso. Tá doido. E as meninas começaram desde cedo a ter educação financeira. Desde cedo, ó. Eu ensino, não, papai não pode comprar isso aqui. E tendo condição. Ele falou assim, que tinha um iogurte que ele tomava, fazia 15 anos que tomava aquele mesmo iogurte. Aumentou o preço, demais. O que ele fez? Ele trocou de iogurte mais barato. Ele falou assim, cara, eu tenho dinheiro hoje, mas eu tenho dinheiro graças à minha educação financeira. É isso. Então, hoje, se eu abrir mão daqui, eu consigo, por exemplo, viajar todo ano internacional. Ele falou pra mim, 2 vezes por ano eu faço uma viagem pra China, pro Japão, pros Estados Unidos. Por quê? Porque no decorrer do ano, eu poupo. E faz muita diferença no decorrer do ano isso. Eu falo muito disso também lá no canal. Quem ainda não conhece, né? Já fazendo meu jabá, @Daniel Carrareto, nas mídias sociais. Na descrição do YouTube também. Boa. Então, assim, lá eu posto muito sobre isso. O poder de fazer um pouco, né? Então, às vezes a pessoa, cara, e aí falando até para as pessoas mesmo de modo geral, ela vai pro trabalho todo dia e todo dia ela faz a refeição no restaurante, self-service, na rua, que sempre vai sair um pouquinho mais caro do que levar a própria comida. Eu falo isso, mas as pessoas falam assim, mas você tá falando isso, mas você nunca fez isso. Quem disse? Então, assim, eu e minha esposa, principalmente no início do casamento, a gente tinha oportunidade, sim, de fazer refeições na rua, de sair mais pra comer, pra lanchar. Na época não tinha tanto iFood, né? Era mais sair mesmo. Era mais sair, né? Então, assim, mas ela sempre teve também essa educação financeira, assim como eu. Então, a gente acabava decidindo, vamos levar comida por um tempo, porque a gente vai fazer uma viagem legal depois. E era impressionante como isso funcionava. São pequenas atitudes, né, cara? As pequenas trocas, pequenos, né? Que a maioria das pessoas hoje em dia sequer, topam. Você tava citando exemplo aí dos streamings, né? Então, cara, a pessoa prefere ter, 5 streamings assinados, né? Sei lá, pagando, 100, 200, 300 reais. Assiste. E às vezes não assiste. A maioria das vezes não assiste, não né? Assiste. Eu falo porque eu já tive também. Hoje em dia eu já até cancelei, porque eu não tenho tempo pra isso. Então, assim, a pessoa tem todos os streams assinados, cara, mas, no final do mês sempre tá faltando, entendeu? Não consegue fazer, às vezes, uma coisa que quer fazer com a família. E se ela der um passo atrás ali, né? Tem até uma dica que eu gosto bastante, esses streams, esses aplicativos são pagos no cartão de crédito. Você tem que fazer um esquema. Uma vez por ano, você vai lá e cancela esse cartão de crédito. Uma vez por ano? Você troca. Você, fala assim, perdi o cartão, eles vão te mandar outro, vai trocar o número.
porque automaticamente você vai cancelar todos os streamings, Pô, verdade, e aí você cara. só reativa aquilo que de fato você for assistir. Então esse é um hack que poucas pessoas ensinam verdade, e faz muito sentido, assim. Eu confesso que eu usei pouco, mas se eu achasse que, pô, isso faria diferença, eu já teria usado mais vezes. Verdade. E a pessoa que não tem educação financeira, ela não sabe quanto tá gastando no cartão de crédito. Não sabe. Fatura, porque às vezes, tudo bem, é bobinho, R$30 por mês. Mas, cara, R$30 aqui, R$30 nesse. Cara, no final do mês é mais de 100 pau Eu de tenho um savings, caso cara. engraçado, um caso bastante engraçado que eu vi uma vez numa palestra, que eu citei como exemplo a assinatura de academia. Que, pô, geralmente os caras fazem no início do ano, né? 12 vezes, né? Você paga ali em 12 vezes, faz a assinatura anual, é mais barato, o cara vai lá, assina naquela alegria, até que ele não vai nenhuma vez. E aí, numa palestra que eu tava dando, eu citei esse exemplo e o cara falou: rapaz, você tá falando agora, eu lembrei que eu tenho, na verdade, 2 assinaturas de academia. Aí eu perguntei: você vai em uma pelo menos? Não tô indo em nenhuma. Tipo assim, o cara tinha 2 assinaturas, 2 planos ativos anuais e não ia em nenhuma. Ele falou que ele tinha feito uma perto de casa e um perto do trabalho pra poder, né, não deixar de malhar, acabou que não ia. Cara, eu já fiz isso também uma vez, eu trabalhava ali no centro de São Paulo, eu fiz na Bolitec, caríssima. Na época, isso foi em 2016. Eu lembro até hoje, era R$250 o cartão. Quando eu fui cancelar, não podia, porque tinha multa. E a multa era caríssima. E eu não ia na academia. Cara, eu fiquei um ano pagando 250 pau por mês. Não ia na academia, cara. É quase uma prestação de alguma coisa, né? Que você poderia comprar pra sua casa e, tipo, ficou ali. Então é o que eu falo, assim, o momento de você pensar antes de tomar uma decisão é justamente, né, antes de fazer, né? Não é depois que você já fez, porque consertar é mais difícil, né? Você acha que dá pra gente fazer algum exercício, algum trabalho pra parar de querer assinar essas coisas? Pra gente... Porque eu não sei se isso é ansiedade, as pessoas também ficam querendo toda hora passar cartão de crédito nas coisas não sabendo usar, ou querer toda hora, no mercado passar cartão de crédito. Eu tenho um exercício. Cancela o cartão, cara. Porque, tipo assim, eu sempre falo, a pessoa que não tem o mínimo de educação financeira, cara, é melhor que ela não tenha o cartão, que ela gaste aquilo que de fato ela tem, não parcele nada. Até dando algum tipo de contribuição técnica sobre o cartão de crédito, o cartão de crédito é feito para você gastar apenas se você já tiver dinheiro para pagar. Parece óbvio isso, né? Mas a gente vê que na verdade não. A pessoa considera geralmente o cartão de crédito como uma extensão do salário dela. O que de fato vai trazer algum problema. Em algum momento essa pessoa vai se endividar. Vamos dizer que ela ganha R$2.000, ela já gastou os R$2.000, ela fala, pô, não tenho dinheiro para gastar. Nesse mês, ainda falta mês dentro do salário, já acabou o salário. E aí o que ela faz? Ela vai gastar o cartão de crédito. Se ela no mês seguinte, pelo menos, deixasse de gastar algumas coisas para conseguir quitar esse cartão de crédito, legal. Mas via de regra não, começa o mês, o cara já vai, torra de novo o salário e entra num ciclo vicioso e ele vai acabar se endividando. Então, eu conheço muita gente assim, cara. Isso, eu tenho um amigo meu que ele comprou um carro, ele ganha R$2.000 por mês. 2.000. Líquido, R$2.000 por mês. Aí eu pensei, meu sonho é ter um carro. Aí eu comprei um carro. Aí eu falei assim, cara, põe no papel quanto você vai gastar de juros, como que funciona. Meu sonho é ter um carro, isso aqui eu vou comprar. Aí eu juntou o dinheirinho, tá bom, comprou. Deu, sei lá, R$2.000 de entrada no carro. Caramba. E parcelou o restante. O carro custava na época, acho que 50 pau. Carro novo. Bom. Aí teve um dia que chegou e falou assim, deixa eu trocar ideia com você, vamos almoçar? Eu falei, vamos. Aí ele falou, cara, eu tô apertado. Eu falei, por quê? Ele falou assim, cara, eu tô pagando R$1.400 no carro, mais algumas coisas em casa também, e meu salário é R$2.000, não sobra. O que eu faço? Eu falei, você quer que seja leve com você ou tranquilo? Aí, pode bater. Vende o carro. É óbvio, né? Viva do carro, cara. Eu falei assim, cara, me perdoa. A pessoa não pode ganhar R$2.000 e ter carro. Não pode, cara. Eu falei assim, não pode, cara. E mas por quê? Eu falei assim, cara, a conta não fecha. Eu falei assim, tenta aumentar um pouco os seus ganhos para depois ter o carro. Ou se tivesse um dinheiro à vista, comprar o carro. Porque não é só o carro, é o IPVA, é o seguro, manutenção. E, cara, eu falei pra ele, vende o carro. Aí ele não vendeu o carro. O que aconteceu? Sujou o nome, deu busca e apreensão no carro. Então, assim, cara, tem pessoas que mesmo que, a pessoa sabe que não tem condição, só quer antecipar um sonho, vai lá e compra e isso acaba se endividando. E não consegue, né? Mas aí, continuando assim a minha história, cara, aí realmente eu me dediquei muito a aprender sobre investimentos, porque de fato eu vi que era muito interessante para a construção de alguma coisa, que eu nem sabia de fato onde é que eu queria chegar, mas eu já trabalhava nessa época, depois que eu saí da faculdade e tudo, eu já tinha conseguido até ser aprovado num concurso público, estava ganhando um dinheiro bom e tal, mas eu não me sentia feliz, eu não me sentia satisfeito no trabalho que eu tinha, né? Eu até costumo perguntar a galera, alguém aqui não tá satisfeito com o trabalho? Aí a galera, tipo assim, todo mundo. Todo mundo, cara. E a verdade é, cara, o único caminho para você sair de um trabalho, alguma coisa que você não gosta,
não existe outro, né? A não ser que você conseguisse outro emprego melhor e naquilo que você sonhou. Mas é tipo se planejar, né? Juntar uma grana, investir, se preparar para você conseguir um dia até mesmo fazer uma transição de carreira e trabalhar com outra coisa. Ou empreender, fazer alguma Empreender, exatamente. E aí foi aí que nesse caminho eu comecei a estudar ainda mais sobre investimento. Eu já investia, eu comecei a investir em 2008, isso era cerca de 2011, 2012. Você investiu em ação? Eu comecei investindo muito em renda fixa, cara. Eu sou bem franco nisso, porque eu fiquei um bom tempo investindo só em renda fixa. E acredite, naquela época pouquíssimas pessoas investiam em renda fixa. Caramba. Investimento era algo um pouco inacessível, né? Você tinha que acabar fazendo por meio de bancos. Pra abrir conta em corretora era difícil, né? Não existia hoje, né? tal a corretora mesmo, acesso ao público e tal, era muito difícil. Até eu já estava ouvindo uma palestra recentemente que falava que eu acho que o valor mínimo para investir acho que era 100 mil reais. Hoje você investe com R$1, cara, é um negócio muito louco, assim. Então, naquela época, eu tive que começar pela renda fixa e fui realmente aprendendo. E foi aí que eu fiquei muito bom, especialista mesmo em renda fixa, nesse tempo que eu fiquei investindo só em renda fixa. E depois eu comecei a diversificar. Mas aí você estudava também sobre o assunto, né? Sim, sim. Como eu estava na administração, naquela época, até é importante falar isso, né? Hoje em dia a gente tem cursos, tem YouTube. Eu sempre falo, cara... Podcast. Podcast. A gente tem fontes inesgotáveis de conhecimento. Naquela época era livro. Livro. Então, você olha o livrinho ali, cara, era ali que você tinha que ler. Eu lembro até... Eu era bem novão, assim, tava às vezes na fila de uma lanchonete, alguma coisa, às vezes sozinho. Livrão, tirava um livrão da mochila, mano, na fila mesmo, sentado. Eu me lembro dessas coisas, lendo livro de investimento e estudando cada vez mais. E aí, cara, eu comecei a me preparar realmente, porque eu falei, cara, eu quero um dia ter uma liberdade financeira.